da nossa ministração nessa noite se chama Escolha a Vida. Repita comigo, escolha a vida. Fala para a pessoa do teu lado, escolha a vida. Versículo 30. Nós vamos ler esse versículo 30 para a gente poder entender, né, o enredo de toda a história. Aqui um pouquinho antes, no capítulo 28, tá? Vem decorrendo sobre as bênçãos da obediência, do 28, do 1 até o 14. E a partir do versículo 15, vem falando sobre o castigo da obediência, da desobediência, desculpa. Então, o capítulo 28, a partir do versículo 1, fala sobre as bênçãos da obediência. E a partir do versículo 15, os castigos da desobediência. Tá? E aqui depois, no versículo, na verdade, no 29, e nós vamos ler a partir do 29, então volta um capítulo aí, vem falando sobre a aliança que Deus fez com o seu povo. E diz assim: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós, a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Preste bem atenção nesse próximo versículo. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E nós sabemos que desde quando Deus tirou o povo lá do Egito, em toda a caminhada, o povo foi caminhando pelo deserto e não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? É como se eles caminhassem porque tinham uma ordem, mas dentro dos seus corações eles não entendiam o que Deus estava fazendo, como que Deus estava trabalhando. E às vezes isso acontece conosco e vem o questionamento, né? Será que Deus está trabalhando na minha vida? Por que será que eu estou passando por toda essa situação? Então tudo que você vive, tudo que você está passando, tem um propósito diante de Deus. Tá? Talvez, como aquele povo não entendia, talvez você não esteja entendendo. Mas hoje Deus traz a revelação para os nossos corações, né? E você vai começar a entender o que você está vivendo na sua vida a partir de hoje. Tá? É a revelação que Deus tem para nós. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando viestes a esse lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, nos saíram ao encontro a peleja e nós o ferimos. Tomamos-lhes a terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizeres. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, as cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos e as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus te faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faça essa aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco,
porque vós sabeis, como habitantes na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar, vistes as suas abominações e os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir a outros deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras destas maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e os estrangeiros que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, e de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que o Senhor fez assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezam a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. E se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, bênção e a maldição que pus diante de ti, aqui está falando a respeito do capítulo 28, que fala sobre as bênçãos e as maldições, e se te recordares dela entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e possuirás. E te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre todos os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos nesse livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, mas está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que a cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para o cumprires.
Versículo 15. Vê que proponho hoje. Repita comigo. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servides, então hoje te decreto que certamente perecerás. Não permanecerás longo o tempo da terra, a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Até aí, pode se assentar. Então nós temos um contexto aqui. Preste bastante atenção, irmãos. Nesse ponto da história, o povo de Deus já havia saído da terra do Egito. Já havia caminhado por quase 40 anos pelo deserto. Como eu disse, o próprio Deus não fez dar entendimento àquele povo do que estava acontecendo. Porque, na verdade, eles não estavam preparados. Eles precisavam viver situações, eles precisavam viver experiências, para que Deus, no tempo certo, fizesse com que eles entendessem qual era o propósito de tudo aquilo. E agora chega o momento de Deus se revelar a eles. E Deus ali no capítulo 20, ele vem determinando bênçãos pela obediência, e maldição pela desobediência. Na verdade, aquele povo foi tratado ali no deserto. Eu sempre falo que pelo tempo que eles ficaram escravos lá no Egito, são mais de 400 anos que eles ficaram escravos. Eles perderam muitas referências. Veio uma geração mais nova, e já não era como a antiga, que adorava a Deus, que sabia dos propósitos de Deus, que viveu com Deus um bom tempo. E sabia o que era a vida, sabia o que era a provisão, porque Deus sempre proveu na vida deles. Mas agora eles passam por um tempo de escravidão, creio que permitida pelo próprio Deus. E depois de 400 anos, todos sabem da história, Deus levanta Moisés para poder tirar aquele povo lá do Egito. Porque houve um clamor lá. Eles já não estavam mais aceitando aquela escravidão. Como na nossa vida, existem coisas que nos escravizam. E chega um momento que nós temos que clamar a Deus. Nós temos que ficar revoltados com a situação que estamos vivendo e clamar a Deus que está com os seus ouvidos abertos para nos ouvir. Então, toda e qualquer situação que você viva de adversidade, você tem que colocar diante de Deus. Mesmo que você não esteja entendendo o processo, como aquele povo não estava entendendo o processo. Mas por que nós temos que sair do Egito, onde tinha água, onde tinha comida, apesar de sermos escravos, e está nos trazendo para esse deserto, um lugar ruim de caminhar, e não pelo caminho correto, que daria 2 semanas mais ou menos para eles chegarem até a terra prometida. Mas Deus os levou para um outro caminho e ficaram 40 anos dando voltas. E Deus ensinando, Deus colocando ali no livro de Levítico leis, colocando normas, colocando sacrifícios, para que eles entendessem que o Deus deles era o Senhor. Mas mesmo assim, muitas coisas eles não entendiam. Irmãos, as coisas de Deus não são fáceis, tem muita coisa que a gente, por mais experiente que seja, por mais tempo que a gente esteja na presença de Deus, nós não vamos conseguir entender tudo. Tanto que aqui em Deuteronômio 29, fala que as coisas reveladas são para nós. Mas existe muito mistério que nós não sabemos. Nós, muitas vezes, deduzimos algumas coisas, mas nós não sabemos. Mas Deus, o próprio Deus sabe de todas as coisas, por isso que é necessário nós entregarmos nossa vida a Ele, e a nossa caminhada tem que ser direcionada por Ele. Porque por nós mesmos, nós vamos ficar dando voltas no deserto. Nós não vamos chegar a lugar nenhum.
Nós vamos questionar ideologias. Nós vamos questionar Deus, nós vamos questionar como que Deus muitas vezes é maldoso, porque matou todo aquele povo, havia mulheres, havia crianças, havia idosos, e Deus mandou matar tudo, você não consegue entender muitas coisas. Como hoje nós não entendemos muitas coisas que acontecem. Mas o importante é que o processo está sendo feito, na minha vida e na sua vida. Então, é interessante que nós precisamos entender Deus, entregar nossa vida a Ele, e ao tempo dele, Ele vai se declarando a nós, Ele vai fazendo nos entender o que é necessário e o que não é necessário. Tá? Então nós vemos aqui que aquele povo sofreu muito na caminhada pelo deserto. Foi treinado, foi doutrinado, né, para que eles pudessem entrar então na terra prometida. Mas aí Moisés já estava no fim da sua vida. E Deus fala com ele, reúne o povo. Porque agora eu tenho algo a dizer para eles, é uma decisão que eles vão ter que tomar, e nessa noite Deus está falando para a igreja, olha, são decisões que você precisa tomar, que vão ser bênção ou maldição, que vão ser vida ou vão ser morte, para você decidir o que você quer, né, daqui por diante. Então Moisés reúne o povo, reúne todo mundo, e vem trazendo uma mensagem através da vida de Moisés. Na verdade, era um desafio que ele queria colocar para aquele povo. A terra que Deus prometeu para eles é uma terra que emana leite e mel. A terra prometida, repita comigo, a terra prometida. E eles estavam, creio que no mínimo, curiosos para entrar na terra prometida. Mas era um desafio muito grande. Porque para eles conquistarem a terra prometida, eles teriam que invadir, teriam que guerrear com os povos que estavam ali, e teriam que vencer para tomar posse da terra. Todos nós sabemos que foi mandado os espias para aquela terra, e que dos 12 espias, 10 vieram falando, né, das dificuldades, dos problemas, né, como nós também hoje, na nossa vida, naquilo que nós estamos enfrentando, nós colocamos, né, muitas objeções, nós colocamos muito isso, muito aquilo, são desculpas e mais desculpas. Né? Às vezes nós nos comparamos com o mundo, mas todo mundo faz isso, todo mundo age desse jeito, todo mundo... E não é isso que Deus estava querendo mostrar. Tanto que quando Josué e Caleb também voltaram, né, que eles também foram, né, fazer análise da terra, e quando... Caleb viu que eles estavam falando só coisas negativas, não vai dar, não vão conseguir, são gigantes, a terra pode ser boa, mas os homens são de guerra, nós não somos de guerra. Ele mandou todo mundo se calar. Ele falou, calem-se. Deus é conosco. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nós vamos entrar na terra, nós vamos guerrear e nós vamos vencer. Então ele traz uma palavra de motivação para todo aquele povo, que é o que está acontecendo agora. Deus fala para eles, ó, é uma decisão que vocês vão ter que tomar. De vocês entrarem, guerrearem e vencerem, vida, ou de vocês desobedecerem e vocês trazerem a maldição para a vida de vocês. E nós, irmãos, quando nós trazemos esse paralelo para as nossas vidas, é mais ou menos isso que acontece. Existem coisas que nós precisamos tomar decisão na nossa vida. As coisas de Deus são para ser obedecidas. E é tão interessante como que Deus coloca, que o próprio Deus sugere, olha, vá pelo lado da vida. Aceita o lado da obediência. Deus podia ficar quietinho, mas eu estou falando, dá uma dica, eu vou dar uma dica para você. Vá pelo lado da obediência. Vá pelo lado certo. Não desobedeça. Faça aquilo que tem que se cumprir na sua vida. Mandamento de Deus. E nós vemos que Deus tinha uma preocupação muito grande com aquele povo. Né? Porque trazer 2 milhões de pessoas pelo deserto, fora mulheres e crianças, né? Trazer por aquele deserto, conduzindo, orientando. Né? E a gente sabe que o ser humano, para reclamar, é uma coisa de louco. Reclama de tudo. Né? Se não chove, reclama que não chove. Se chove, reclama que chove. Deus estava dando maná para eles todos os dias pela manhã, que era o alimento que eles tinham para comer. E Deus falava assim, ó, não pegue mais do que você vai comer.
A porção que eu te der é suficiente para você. E durante 40 anos, Deus proveu maná todas as manhãs para que eles pudessem comer. Mesmo assim, não estava bom. Reclamaram, queriam carne, queriam isso, queriam aquilo. Deus fala assim, então vou mandar, através do vento, né, a chuva de codornizes. Se empanturraram de comer codornizes, até sair pelo nariz. Comeram, comeram, comeram. Uma hora era água, não tinha água. Deus leva eles para um lugar chamado Mara, onde havia água. E era uma água que tinha algumas propriedades, né, que era para a cura do coração, para a cura da alma, para a cura do corpo. E era uma água amarga. Eles reclamaram que a água era amarga. Aí não estava bom. Né? Você conhece pessoas que reclamam de tudo? Nada está bom? E Deus, né, mesmo assim, teve misericórdia. Irmãos, assim como Deus teve misericórdia daquele povo, hoje nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Deus tem sido muito misericordioso conosco. Tem gente aqui que era para estar morto. Tem gente aqui que era para estar numa situação lamentável. Tem gente aqui que não era nem para estar aqui mais. Mas Deus foi misericordioso comigo, foi misericordioso com você, né, e nos deu a condição de estarmos aqui. Mas aí aquele povo precisava decidir. Repita comigo, decidir. Fala assim, é preciso decidir. E você percebeu que a nossa vida é feita de decisões? Todos os dias você tem que decidir algo. Todos os dias você levanta de manhã e você já levanta, aliás, nem dorme direito à noite, porque você tem que decidir algumas coisas. Mas decidir de que forma? E aqui nós estamos aprendendo com Deus. Tá? Decidir pelas coisas certas. Decidir pelas coisas que são coerentes. Decidir por aquilo que vai trazer bênção para as nossas vidas e não maldição. Então, quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece os mandamentos de Deus aqui na Bíblia, você tem tudo para dar certo. Tudo, absolutamente tudo para dar certo. Mas quando você começa a desobedecer, começa a ir pela sua força, por aquilo que você acha, pela tua autoconfiança, pela tua autodecisão, você vai se estrepar. Você vai se arrebentar, como muitas pessoas têm se arrebentado, porque não querem aceitar as coisas de Deus. E nós vemos no mundo aí o que está acontecendo. As pessoas estão desesperadas, batendo cabeça, famílias sendo destruídas, até o dia que encontram o caminho. E Deus abre, né, é a luz no final do túnel, vamos dizer assim, para muitas pessoas. E quando eles começam a seguir essa luz vai aumentando. E daqui a pouco, né, o reino de Deus se aproxima, o reino de Deus, né, envolve essas pessoas, e eles começam a partir para algo melhor, porque decidiram, pela obediência à palavra de Deus, decidiram que precisavam mudar, né? E Deus abençoou, e Deus mudou, e hoje as pessoas vivem uma vida melhor. Tá? Deus não prometeu uma vida que não tivesse problemas. Né? Tanto que Ele fala na sua palavra, tem um bom ânimo. Né? Ele não falou que ia nos livrar das aflições. Mas se as aflições vierem, Ele ajuda a nós nos livrarmos dela. Dentro das aflições, dentro dos problemas, dentro das situações. Porque Ele é Deus e Ele nos ama e quer o melhor para todos nós. Mas aquilo que você tem que passar, você vai ter que passar. Tá? Cada um carrega a sua cruz e siga-me. Tá? Então, eu sei que a vida não tem sido fácil para ninguém. Mas não existe outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for através dele. Então, nós precisamos decidir. O que nós queremos? E hoje é dia de você decidir. Pastor, mas faz tempo que eu já decidi por Cristo. Mas dentro do teu coração, talvez muitas coisas, como ele falou para aquele povo, que Deus cegou o entendimento deles. Deus não deixou eles entenderem. Mas agora você precisa partir para uma nova etapa. Repita comigo, uma nova etapa. E Deus quer se revelar a você como vai ser essa nova etapa, como você vai agir nessa nova etapa. Assim como fez com aquele povo. E muitas vezes, irmãos, as nossas decisões, elas precisam ser muito bem colocadas, porque nós sabemos que nós temos um inimigo natural, que é Satanás. E muitas das decisões que as pessoas tomam são influenciadas por Satanás. As pessoas se deixam levar, às vezes por outras pessoas, ou pelos seus próprios pensamentos, achando que aquilo é certo, que aquilo é correto. Ter uma autoconfiança em fazer aquilo, né? Mas a sua mente está direcionada por coisas erradas, por princípios errados.
E as pessoas tomam decisões que vão muitas vezes levar ao fracasso, né? Então, quero dizer para você que Satanás é real e a sua influência é muito poderosa. Tá? Nós, muitas vezes, desprezamos Satanás, desprezamos o reino das trevas, mas é um reino muito bem organizado. Tá? Satanás, irmãos, está desde o princípio aqui. Então, assim como o reino de Deus é grande, é maravilhoso, é poderoso, Satanás tem poder, não tem todo o poder, mas ele tem poder de fazer muitas coisas. Tanto é que vocês veem a situação do mundo que está virando aí, né? Satanás tem influenciado decisões das pessoas e as pessoas têm decidido pelo mal. As pessoas têm decidido de alguma forma pela morte. Porque precisam tomar decisões e não têm os seus olhos espirituais abertos, os seus ouvidos espirituais destampados. E tomam decisões, né, sem muita clareza. E aí se estrepam. Aí fazem coisa errada, né? Então muitas das escolhas elas são direcionadas realmente, né, por Satanás. E existem também decisões que as pessoas tomam que são erradas. Muito erradas. Como por exemplo Ló. Lembra da história de Ló? Ló foi trabalhar, ou foi morar com o seu tio Abraão. E ele era muito abençoado. Aliás, quem andava com Abraão era muito abençoado. E chegou um momento que os rebanhos cresceram muito. E os pastores começaram a se contender, os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão precisava tomar uma decisão, repita comigo, decisão. E Abraão toma a decisão de chamar Ló e falar assim, ó, escolhe para onde você quer ir. Porque se você for para cá, eu vou para lá. Se você vier para cá, eu vou para lá. Decida o que você quer. Deus deu sabedoria para ele e ele confiava em Deus. E sabia que Deus jamais, né, ia deixar de dar provisão para ele. E Ló escolhe, ele olha o lado das campinas, perto do Jordão, perto do rio, onde as plantações iam ser melhores, a alimentação para os animais seriam melhores. E o olho dele cresceu na coisa boa. Achou que era boa. E ele foi para lá, para os lados de Sodoma e Gomorra. E mal sabia que para ele aquilo lá estava se tornando uma armadilha muito grande. Então ele tomou uma decisão de ir para lá, mas a decisão pior que ele tomou foi de permanecer lá. Porque era uma cidade de prostituição, era uma cidade de maldade, era uma cidade onde as coisas ruins aconteciam. E uma das coisas que nós temos que aprender na nossa vida é tomar decisão para não ter influência dessas coisas ruins na nossa vida. É não ficar num ambiente de coisas ruins. É não ficar com pessoas que são ruins. E são decisões que você precisa tomar. Não pela sua vontade, mas pela direção de Deus. E escolher, porque a tua decisão, igual Ló escolheu ir para as campinas ali, e ali tinha Sodoma e Gomorra, e ali você sabe que a mulher dele foi influenciada, e ele perdeu a mulher por causa disso, vivia na prostituição. O que aconteceu? Destruição. Então a decisão dele de ir para lá, trouxe maldição para a sua vida, trouxe morte. Abraão escolheu o outro lado. E Abraão foi muito abençoado, porque onde ele ia, a bênção de Deus estava com ele. Então ele decidiu ir para lá, e ele se deu bem. Esaú decidiu vender a sua primogenitura. Está tudo bem, tudo caminhando normalmente. Aí a influência, do inimigo na mente, no coração da pessoa. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não acontece do dia para a noite. É um processo. Ninguém vira bandido do dia para a noite. É a oportunidade que faz o ladrão. Ninguém vira batedor de mulher do dia para a noite. As coisas vêm, são referências que ele teve, talvez de família, de pai que já batia na mãe. E isso passou para a vida dele, então ele escolheu aquela vida, ele podia escolher, não vou bater mais na minha mulher. Mas ele resolveu bater na mulher e trouxe morte, porque a gente sabe que a violência traz desgraça, traz morte, traz violência e as pessoas às vezes acabam morrendo por causa disso. Famílias são destruídas por causa disso.
Então Esaú tinha a oportunidade de deixar tudo correr normalmente, receber a bênção do pai e as coisas seguirem como deveriam seguir, porque ele era o primogênito. Então a bênção estava sobre ele. Mas ele decidiu no seu coração trocar algo tão importante, e as pessoas têm trocado a sua vida, que é algo tão importante, por coisas banais, por uma aventura, por uma loucura. E foi isso que ele fez. Trocou algo que é tão sério no mundo espiritual, na sua vida, que seria dali para frente, ele resolve trocar por um prato de lentilhas. Ele resolve trocar o bom pelo duvidoso. O que era uma coisa concreta, firme, boa, por uma coisa que não durou 5 minutos para ele comer. As oportunidades que o mundo dá, né? É as oportunidades de você entrar numa coisa errada, é a oportunidade de você fazer algo errado, é a oportunidade de você se emprenhar num negócio que não é para você entrar. Porque Satanás, ele oferece os pratos gordurosos para as pessoas. Os judeus disseram, dai-nos Barrabás, lembra? Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Barrabás era um bandido. Não valia nada, já estava preso. E colocaram Jesus e colocaram Barrabás. Decidam, ó, povo judeu, vocês decidam quem que vocês querem que eu liberte. O que Jesus tinha feito, irmãos? O que Jesus tinha feito para levar tanto castigo, tanta traição? E o povo escolhe Barrabás. Libertem Barrabás. Crucifiquem a Jesus Cristo. O certo pelo errado. A vida pela morte. A igreja está entendendo Deus falar conosco? Deus chega para Eli, o profeta. Fala, Eli, e se Deus não o amasse, Deus não teria chegado nele e falado, Eli, coloca a tua casa em ordem. O que Eli podia ter feito? Ter chamado os filhos deles que eram rebeldes, que não queriam saber nada de nada com Deus, que estavam trazendo fogo estranho para o altar do Senhor. Ele podia chegar e falar assim, olha, você está num caminho errado, vocês estão num caminho errado. Vocês estão trazendo maldição para a nossa família. Você está trazendo coisa ruim lá de fora. Você escolheu a coisa pior que existe lá, que é adorar outros deuses e trazer fogo estranho para nós. Você está fazendo a pior parte, então para com isso. Ele podia fazer, ó, para com isso. Eu não quero mais que vocês sejam desobedientes, isso e aquilo. Mas Eli fez vista grossa. E a resposta de Deus veio logo em seguida. Os 2 filhos foram mortos. E ele, quando recebeu a notícia que os filhos tinham morrido, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e também morre. Ele podia ter escolhido, irmãos, a vida. Ele podia ter escolhido. Assim como Félix, que era uma pessoa que estava sendo treinada por Paulo. E Paulo falou assim, ó, vou até aí. Ele falou assim, não precisa vir não. Quando eu precisar, eu te chamo. Ó, eu não preciso de Jesus aqui não, eu não preciso do Senhor na minha vida não. E ele decidiu ficar sem Jesus. Quando ele podia ter decidido pela coisa boa, ó, eu decido pela vida, eu decido por Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que tem palavras de motivação, de vitória, de reino para nós. E eles escolheram, né, as coisas erradas. Repita comigo. Eu escolho a vida. Qual foi o conselho de Deus? Escolha a vida. Escolha servir ao Senhor. Escolha fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Escolha corrigir os seus filhos quando for necessário. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que eu não posso tomar como decisão por você.
O seu pai não pode tomar decisão por você, a sua mãe não pode tomar decisão por você. A sua esposa não pode tomar decisão por você. As escolhas são pessoais. E Deus não obriga ninguém a tomar as suas escolhas forçadamente. Mas Ele dá um conselho: escolha a vida. Nós vivemos num tempo muito difícil. Os relacionamentos estão, rachados. Hoje, cada um por si, Deus por todos, né? Um velho ditado aí. Cada um está preocupado com o seu umbigo. Ninguém mais se preocupa com as pessoas. Esquecendo do mandamento do Senhor, que nós devemos amar uns aos outros, e mais do que amar uns aos outros, fazer um pelos outros. Então eu posso dizer como pai para meus filhos: se vire, cada um por si. Mas isso é escolha errada. Tenho que trazer meus filhos para próximo, ensinar o caminho. Hoje meus netos estão aqui, participando do louvor. Estão agora na escolinha. Vão crescer doutrinados na palavra de Deus. Porque os pais também decidiram: meus filhos vão ser criados dessa forma. A minha família vai ser dessa forma. Tem problemas? Tem problemas. Porque não é sempre que todos querem vir. Tem uns que dão um pouquinho mais de trabalho, né? Mas Deus é aquele que está conosco, né? E prometeu estar conosco todos os dias, nos ajudando, nos orientando, nos abençoando e nos dando posições de escolha. Então você é a pessoa que pode escolher o que você quer. É disso que nós estamos falando. O que você quer da sua vida? Para onde você quer ir? Qual vai ser o legado que você vai deixar para a sua família? Sabe que quando você for lá, para que chegar o seu dia, que você for enterrado, o que as pessoas vão falar? Nossa, esse foi um homem de Deus. Esse foi um exemplo de pai. Essa foi um exemplo de mãe. Olha, na sua limitação, nós sabemos que ela adorava a Deus. Qual vai ser o legado que você vai deixar? Qual a impressão, qual é o rastro que você está deixando na sua história? Um rastro bom? Um caminho bom que as pessoas podem seguir? É você quem decide o que você quer. Se na primeira luta que você enfrentar você desistir, qual vai ser o exemplo que você vai deixar para os seus filhos? Filho, aconteceu isso e eu desisti. Desisti da vida. Desisti de lutar. Desisti de enfrentar. Seu filho já nasceu com um espírito, de derrota. Sei que não é fácil, irmãos. Mas nós temos que refletir sobre a vida. Porque nós somos pessoas especiais diante de Deus. Você é especial diante de Deus. Então é sobre isso, sobre decisão. Entendeu? Aquele povo precisava decidir: olha, ou vocês entram para lutar, guerrear e ganhar a terra prometida, que já foi prometida para vocês, ou vocês entram com medo, ou melhor, nem entram então. Era isso que Moisés estava falando para eles: então vocês têm que entrar e guerrear e vencer, porque Deus é contigo. E eles tinham que escolher. Então hoje, aquele dia, era especial porque era um dia de decisão. Aquilo que eles decidissem era aquilo que ia acontecer. Aliás, eu quero dizer algo para você. As adversidades que você vive hoje, os problemas que você vive hoje, são resultado das suas escolhas lá atrás. Tá? Você simplesmente está colhendo o que você plantou. E não jogue a culpa em fulano, em ciclano, o problema é seu. As pessoas têm mania de jogar para os outros, não tem que jogar para ninguém, não. Você tem que assumir os seus problemas, você tem que assumir as suas dificuldades, você tem que reconhecer, se colocar diante de Deus, e decidir novamente para algo bom. Eu decidi seguir o caminho do Senhor. E Deus dá esse conselho, defina e siga a vida. Eu sugiro, Deus está sugerindo para nós, vá pelo caminho da vida. E é você que tem que decidir isso hoje. A sua vida, o que ela vai ser. É a escolha certa.
não podemos amá-lo até que façamos dele a escolha de nosso coração. Só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Irmão, você acha que Deus se alegra das atitudes que nós tomamos erradas? Deus não se alegra. Mas ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se. Ele vai vendo, ele vai dando linha, né? Vamos ver até onde ele vai. E chega um momento, né, que a corda vai arrebentar. Eu não sei se a corda já arrebentou para o teu lado, mas se não arrebentou ainda tem jeito. Tem jeito de você tomar uma decisão. Aliás, tem pessoas que tomaram decisões lá atrás e nunca cumpriram a decisão que tomaram. Eu já decidi pelo reino, já decidi a servir a Jesus Cristo, mas vivem numa vida em cima do muro. Não está nem para lá, nem para cá. Quando você fica em cima do muro, irmãos, você está pendendo para lá, viu? Você não está pendendo para cá, não. Viu? Tem coisas que você precisa decidir na sua vida. Tá? Então, decida. Hoje é dia de escolha. Fala para o teu irmão, hoje é dia de escolha, irmão. Faça a escolha certa. Escolha aquele que nos amou o suficiente para dar a si mesmo para que tivéssemos vida, para que você possa obedecer a sua voz. É tolice pensar que alguém pode amar o Senhor e ainda assim escolher desobedecê-lo. Se você está em desobediência a Deus, né, Deus não está se alegrando da sua vida. Sei que é difícil, né, tem muitas coisas que é complicado. A renúncia da nossa vida é complicada. Porque para você viver em Cristo, você tem que renunciar a muitas coisas. Tem que renunciar ao mundo. Aquilo que o mundo oferece. Né? O comodismo. Tem muitas coisas que você precisa renunciar, mas que se fazem necessárias. É tolice pensar que alguém pode amar o Senhor e ainda assim escolher desobedecê-lo. A escolha da vida não é aquela que é feita uma vez e depois esquecida. A escolha da vida significa que temos um amigo mais próximo do que um irmão. Ele prometeu nunca nos deixar e nem nos abandonar. E a pergunta que fica hoje é: o que você escolhe da tua vida? Vida ou morte? Você resolve obedecer ou você resolve desobedecer? E Deus, quando chamou Moisés, deixou bem claro tudo aquilo que ele queria. E deu um conselho: vá pela obediência. Que é o caminho certo, é o caminho correto, é o caminho talvez difícil, mas é o caminho que vai levar nós para a presença de Deus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Em conjunto, rapidinho. Feche os teus olhos por um instante. Quero estar orando com você agora. Aleluia. O que tem sido a tua vida diante de Deus? Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde eu te lançar, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Deus está prometendo para nós uma vida de bênção. Não é prosperidade, não. A prosperidade, muitas vezes ela é confundida com o dinheiro. Mas a prosperidade que Deus está querendo derramar sobre as nossas vidas é saúde, é paz,
paz de espírito, coisa que muitas pessoas já perderam. Pessoas que estão desorientadas, caminhando por caminhos errados. E Deus é aquele que quer trazer um novo norte para cada um de nós nessa noite. Então, em nome de Jesus, decida. Que caminho que você quer para você e para a tua família? Que caminho que você quer para o teu futuro? O que você quer colher no teu futuro? Vai depender muito do que você fizer hoje. Se você está cansado de colher coisas ruins, coisas amargas na sua vida, está na hora de você mudar a tua semeadura. Comece a semear de uma forma diferente, através da obediência da palavra de Deus, através daquilo que vai trazer paz para o teu coração. Renuncie aquilo que você precisa renunciar. Tire da tua vida tudo aquilo que não presta. Afaste dos locais que você sabe que você não pode ficar. Se afasta das pessoas que te fazem mal. Eu quero dizer para você que você nunca caminhará sozinho, porque o Senhor teu Deus segura nas tuas mãos. Você nunca estará sozinho. Decida o que você quer, para onde você quer ir. E Deus, o nosso Deus que é todo poderoso, quer te abençoar nessa tua caminhada. Então decida hoje no teu coração. Mas como o próprio Deus disse, decida pela vida. Que você tenha isso no teu coração, na tua mente. Que você possa ter dias mais felizes. Não importa o que aconteceu daqui para trás, mas importa o que vai acontecer daqui para frente. Se você teve uma vida de derrotas, uma vida de busca sem conseguir entender nada, vá a partir de agora na presença de Deus. E colha o melhor desta terra para a tua vida, porque o Senhor quer te abençoar. O Senhor derrama a sua misericórdia sobre a mim e sobre a sua vida. E nós estamos aqui porque nós amamos o nosso Deus. Pai, alcança todas essas vidas agora. Aqueles que têm dificuldade, Senhor Deus, de direcionamento, Senhor. Abre o caminho, Senhor. Mostra para eles o caminho que eles devam seguir. Nós aprendemos que é o caminho, sim, da obediência. Mas dá um norte para cada um deles, Senhor. E que nós possamos, Senhor Deus, segui-lo de todo o nosso coração. Não importa o que venha acontecer, Pai. Nós queremos seguir a Ti. Em nome de Jesus. Repita comigo assim: eu escolho a vida. Eu escolho obedecer a Deus de todo o meu coração. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe. Dá um abraço no teu irmão e fala para ele assim: ó, escolha a vida.